Abra sua Bíblia conosco, Salmo de número 16, para lermos os 11 versos que compõem essa belíssima poesia de Davi, Salmo 16. Estou com a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma versão mais popular, mais acessível. Trace um paralelo com a leitura que você tem em suas mãos. Diz o salmista, Salmo de número 16: Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. E sou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Você pode dizer amém? Podeis tomar assento. Expresso minha satisfação em estar mais uma vez no Templo 7. Estivemos aqui na quinta-feira. Claro que é praticamente outro público. Louvar a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã. Rever aqui os mais antigos, como eu, né, pastor Orlando? E os mais novos. Estar aqui com o mano, pastor Newton. Obrigado pela deferência para usar essa tribuna mais uma vez, com toda a liderança da igreja e com a família nesta noite. Alguém do teclado para me ajudar ali? Eu sou das músicas raiz, né? Então, será se o nosso amigo podia nos ajudar no teclado, cantar algumas. Ninguém vai se encorajar? Vamos lá. Vamos lá. Meus amados, o Salmo de número 16, muito conhecido, temática de Davi, quando ele enfatiza para nós algumas evidências da verdadeira vida cristã. Num mundo em que vivemos tão alucinado de ideias, é preciso nós resgatarmos do Evangelho aquilo que não é meramente uma maquiagem, mas que é uma cirurgia de Deus nas nossas vidas. Quando Deus quer trabalhar nos nossos corações, Ele quer evidenciar qualidades que o tornem de fato Deus e Senhor na nossa vida. E esta poesia de Davi nos leva a esta relação. Ele principia dizendo: Tu és o meu Senhor. Não apenas Senhor das nossas relações eclesiásticas, litúrgicas, não apenas Senhor das nossas canções, não apenas Senhor de qualquer coisa que possamos verbalizar, mas Senhor, de fato, do nosso dia a dia, da nossa caminhada, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, do nosso agir e do nosso reagir. E é essa a proposta que Davi traz neste salmo e eu quero compartilhar com você. Na verdade, o que eu vejo aqui são 6 lições que evidenciam que de fato Deus é Deus e Senhor nas nossas vidas. 6 conceitos que eu quero rapidamente trabalhar com você nesta noite para caracterizar a nossa caminhada com Deus. São questões inegociáveis. São pressupostos da vida cristã que eu e você precisamos hastear a cada dia se de fato queremos viver o autêntico Evangelho. Eu principio dizendo que a mais importante decisão na nossa caminhada com Deus e em meio às adversidades, aos temporais da vida, reside em escolher aonde vamos nos refugiar. Eu vou repetir. A mais importante decisão que eu e você podemos tomar na nossa caminhada cristã é definirmos quem será o nosso refúgio seguro. Davi principia dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me escondo.
porque em ti me abrigo, porque em ti me refugio. Lá no Salmo 121, que você conhece muito bem, o salmista também diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Isto é, onde está o meu refúgio? E ele diz: o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. O cristão é alguém que decidiu, mesmo em meio às tempestades, não tirar os seus olhos de Jesus. O cristão é alguém que decide, em meio aos temporais, acionar a fé e confiar, sabendo que o melhor está por vir, sabendo que Ele fará o que deve ser feito nas nossas vidas e nas nossas caminhadas, desde que entreguemos a nossa vida ao Senhor. Há uma antiga canção, Ré maior, dá ali para mim. Eu quero resgatar aqui essa canção, porque ela fala da confiança em Deus em meio às tempestades. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, escute, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando de um Salvador, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Você pode dizer amém? Segundo conceito que eu consigo extrair daqui: vencer temporais exige ter Deus como a nossa maior riqueza. Vencer temporais exige ter Deus como a nossa maior riqueza. Davi expressa isso no verso 2, quando ele diz: eu não tenho outro bem além de ti. Eu não tenho outro bem além de ti. No Salmo 73, verso 25, Asaf, cantor da antiga aliança, diz algo parecido. Ele pergunta assim: que tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A presença do Senhor é e sempre será a nossa maior riqueza. Você pode conquistar muita coisa nessa vida e que Deus te faça prosperar, mas lembre-se, Deus precisa permanecer no topo. Deus precisa permanecer sendo a maior de todas as riquezas. Eu lembro-me de uma história que eu vi há muito tempo, do evangelista Dwight Moody. Ganhou mais de 300 mil almas para Jesus, isso há cerca de 170 anos aproximadamente. E ele evangelizava muito no interior dos Estados Unidos, e certo dia ele estava pregando numa região agrícola e uma mulher de um fazendeiro o convidou para ministrar numa manhã de escola bíblica dominical, numa pequena igreja que havia naquela fazenda. E ele recebeu o convite e o aceitou, e para lá foi. E ele pregou naquela manhã sobre o texto que conhecemos muito bem, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E ele enfatizava no seu sermão que todas as coisas pertencem ao Senhor. Mas o fazendeiro, dono daquelas terras,
embora sua esposa fosse cristã, ele era um ateu, e ele ficou um tanto quanto irado com o sermão de Moody. E ele dizia: será que esse homem não percebe que está pregando nas minhas terras? Será que ele não percebe que essa terra é minha? Como ele disse que essa terra pertence a Deus? E ele teve uma ideia de convidar Moody para almoçar com ele naquele domingo, e assim o fez. E enquanto almoçava, ele ia pensando numa estratégia para provar para Moody de que a terra era dele, não de Deus. E quando terminou aquela refeição, ele convidou Moody para, de charrete, darem uma caminhada depois pela fazenda, observarem os cenários, os limites daquela fazenda, as fronteiras de sua terra. E eles pararam em vários lugares. E ele pensava consigo, o fazendeiro, quando nós chegarmos à casa novamente, eu vou perguntar para ele de quem é essa fazenda, de quem é essas terras que ele acabou de ver. E se por acaso ele disser que isto aqui pertence a Deus, como ele pregou, eu vou tirar aqui da minha valise, do meu escritório, as escrituras dessa terra, e vou mostrar para ele que essa terra pertence a mim. Essa terra não pertence a Deus. E com este plano, ele mostra as terras para Moody, retornam à casa principal da fazenda, e quando chegam, imediatamente ele pergunta: Moody, pregador, o senhor observou as terras onde eu moro, onde eu habito? Mas essa manhã o senhor pregou que tudo isso aqui pertence a Deus. E eu quero lhe perguntar, de quem é essa terra que o senhor acabou de ver? E Moody, inspirado por Deus, olha para aquele fazendeiro e simplesmente lhe diz: faça-me esta mesma pergunta, Alexandre. Faça-me esta mesma pergunta daqui a 100 anos. Você entendeu? Faça-me esta mesma pergunta daqui a 100 anos. Porque tudo passa, mas o Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que Deus nos dá é a sua provisão para o dia a dia, mas a nossa maior riqueza continua sendo o Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Você pode dizer amém? Terceira verdade que eu vejo aqui, o salmista nos leva a pensar que além do Senhor Deus, você deve saber que mesmo em meio às dificuldades da vida, sempre Deus colocará nos nossos caminhos amigos de trajetória. Verso 3: eu digo aos santos que estão na terra, os ilustres, em quem está todo o meu prazer. Eu gosto muito dessa expressão de Davi. Davi não diz: olha, os ilustres em quem está o meu prazer são os patriarcas, aqueles que já passaram, Abraão, Isaac, Jacó. Não. Davi não diz: os ilustres que estão na terra são aqueles que pensam como eu penso, oram como eu oro, cantam como eu canto. Não, nada disso. Ele sabe que há pessoas com bagagem diferente, com culturas diferentes, com formas diferentes, com liturgias diferentes. Mas ele não teme em dizer: eu digo aos santos que estão na terra, eles são os ilustres em quem está todo o meu prazer. O que eu quero dizer com isso? O verdadeiro evangelho, ele é vivenciado. O evangelho que sai das páginas neotestamentárias é um evangelho de unidade. Não me venha querer dizer que você pode ser crente em casa. Não, mas agora é um bom programa de televisão, ou no rádio, ou pelas redes sociais. Você está aqui nesta noite para provar que a comunhão, a unidade, é que nos faz crescer na fé, no conhecimento da palavra. Por que, Ismael? Porque nenhum de nós aqui vai ganhar Blumenau sozinho para Jesus. Nenhum de nós aqui vai ganhar Santa Catarina, o Brasil, sozinho para Jesus. O evangelho é feito em unidade. Todos os dias estavam juntos na casa do Senhor. Por isso ele diz: digo aos santos que estão na terra. Não são aqueles que estão debaixo da terra, aqueles que já partiram, não. São aqueles com quem eu convivo no dia a dia. Mas Ismael, você não conhece fulano de tal? Eu sei, há pessoas de difícil convivência. Mas o amor de Deus, que foi derramado nos nossos corações,
precisa ser suficiente para superar as nossas diferenças e nos fazer caminhar juntos, porque é juntos que chegaremos no céu, amém? Neles está todo o meu prazer, que você tenha prazer na unidade da igreja, em conviver junto, em andar junto, em orar junto, em ler a Bíblia junto, em crescer junto no Senhor. Há uma outra verdade que eu vou extrair daqui. Escute, as cicatrizes do açoite do vento apenas serão aliviadas na intimidade com o Criador. As cicatrizes do açoite do vento apenas serão aliviadas na intimidade com o Criador. Isso está expresso de forma bem sintética no verso 4. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Olha o que Davi está dizendo. Há muita gente que faz outras opções. Há muita gente que prefere escolher outros deuses que não o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o Deus soberano. Mas a eles, como diz Davi, as dores se multiplicarão. No entanto, eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Isto é, Davi está dizendo que é preciso ter Deus como exclusividade. Deus não divide a sua glória com ninguém, ele disse. Você não pode servir a dois senhores. Ele precisa ser o grande eu sou da sua vida, a ponto que ele vai dizer no verso 8, eu tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim. Essa intimidade nasce da convicção de que servimos um Deus que intervém nas nossas vidas, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que responde ao nosso clamor, um Deus que atende a nossa voz, um Deus que está 24 horas por dia presente nas nossas vidas. Intimidade com o Criador. Há mais uma coisa que eu vejo aqui. Davi nos ensina que mesmo na tempestade, o Senhor transforma aparentes tragédias em grandes vitórias. Aquilo que para nós poderia ser um ponto final, para Deus é apenas uma vírgula. Por isso ele diz, isso tanto no presente quanto na eternidade. Ele fala no verso 5, o Senhor sustenta toda a minha sorte. O Senhor sustenta toda a minha sorte. Mas Ismael, tem sorte para o crente? Claro que aqui não é a sorte dos jogos de azar. O que Davi está dizendo, quando ele expressa o Senhor é a minha sorte, ele está dizendo o Senhor é a minha segurança no aqui e no agora, mas também no futuro. Ele diz assim no verso 6, as linhas caem em lugares deliciosos, coube-me uma formosa herança. Preste atenção, é como se Davi desenhasse a sua vida em um mapa imaginário, e ele diz, olha, eu sei que um dia a minha existência vai chegar na divisa, como nós costumamos falar de forma metafórica, um dia nós vamos atravessar o rio Jordão, todos nós, se Cristo não voltar antes da nossa partida. Mas ele diz, quando esse momento chegar, eu não vou ficar assustado, aterrorizado. Por quê? Porque eu tenho certeza que as linhas vão me cair em lugares deliciosos. Coube-me uma formosa herança. O que Davi está querendo dizer? Duas coisas. Primeiro, a certeza de que venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus estará no amanhã nos aguardando. Por isso eu costumo dizer que a sorte para o crente é a certeza de que o amanhã será melhor do que o hoje. A sorte para o cristão é a certeza, é a convicção de que o amanhã será melhor do que hoje. Mas Ismael, eu não sei o que vai acontecer domingo que vem, nem eu sei. Muito menos os institutos de pesquisa. Mas uma coisa eu sei, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu quero estar mais perto de Deus. E se eu estiver mais perto de Deus, eu vou estar mais perto da bênção, mais perto da vitória, mais perto da alegria, mais perto da convicção da eternidade. E por isso Davi diz, não só no aqui e no agora, mas também quando eu passar o Jordão. As linhas caíram em lugares deliciosos, coube-me uma formosa herança.
Para o mundo aí fora, falar de morte é algo assustador. É um grande ponto de interrogação, uma grande incógnita. Para onde vou? O que será? É um fantasma aterrador. Mas para quem tem a convicção de andar com Cristo, o que vem depois do amanhã não é uma dúvida, não, é uma certeza. Que certeza, Ismael? Aquela que Jesus disse. De que eu e você, quando passarmos o Jordão, não vamos encontrar um fantasma, não. Vamos encontrar o nosso amado Jesus, com os seus braços abertos, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança a terra que eu vos tenho preparado. Esta é a nossa convicção, esta é a nossa alegria, a certeza de que há uma herança conquistada no céu, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não por qualquer outra prática, mas pela misericórdia, pela graça, pelo favor divino. Nós adentraremos os portões celestiais, sabendo que possuímos uma herança em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma outra verdade, verso de número 9. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Davi, ele faz aqui uma pausa, portanto, para concluir, para chamar a nossa atenção de que finalmente a tempestade não é um ponto final, apenas uma pausa que nos conduz para uma nova narrativa, onde a tônica se chama alegria, felicidade no Senhor. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Podemos passar por dificuldades, por lutas, por batalhas, mas como consequência de que Deus é Deus na nossa vida, de que Ele é Senhor dos nossos passos, diz Ele, o meu coração se alegra e a minha alma se regozija. Nós sabemos que, e a palavra afirma, a alegria do Senhor é a nossa força, conhecemos isso, e é claro, o nosso adversário, ele busca roubar este combustível, essa energia, essa convicção de que o Senhor é a nossa alegria. E como ele faz isso? Através dos ladrões da alegria. Há vários ladrões. Deixe-me citar aqui os mais clássicos. Pessoas, emoções e circunstâncias. Pessoas, emoções e circunstâncias podem roubar a nossa alegria, se não estivermos vigilantes. Às vezes alguém olha atravessado para você e lá se vai a sua alegria. As redes sociais, então, são ácidas nos dias de hoje. Principalmente se você for político, viu? E se você se deixar levar, você fica azedo. Lá se vai a sua alegria. Pessoas podem roubar a nossa alegria. Emoções. E você vai deixando crescer, se alimentando de sentimentos negativos, e de repente, quando você vê, como diz a Escritura Sagrada, você alimentou uma raiz de amargura no seu coração. Circunstâncias também podem roubar a nossa alegria. Às vezes um problema na família, no trabalho, nas finanças, na saúde. Jesus deixou muito claro sobre esses ladrões da alegria, mas também Ele nos deu uma promessa. E essa promessa, permitam-me dizer, pode trancafiar esses ladrões da alegria, pode colocar atrás das grades aquilo que quer roubar a nossa alegria. Ele diz lá em João 16, e você conhece, promessa de Jesus: eu vos darei a minha alegria, e o mundo não poderá roubar. No original grego, cosmos. O que é o mundo? O que é o cosmos? O cosmos são pessoas.
São emoções, são circunstâncias. E ele diz: mas eu vos darei a minha alegria, e nem pessoas, e nem circunstâncias, e nem emoções poderão roubá-la. Aquilo que o FBI não pode fazer, que a KGB não pode fazer, que a Polícia Militar, a Polícia Civil não consegue fazer, a promessa do Senhor faz. Isto é, colocar atrás das grades os ladrões da alegria. Muitos de vocês acompanharam aqui, no final de 2019, ainda antes um pouquinho da pandemia, o presidente da Assembleia Legislativa decidiu fazer o encerramento dos trabalhos naquele ano, mês de dezembro. E eu lembro que ele desafiou os deputados, ele convidou todos os funcionários da casa e os 40 deputados, e ele disse: olha, se algum deputado tiver alguma poesia, alguma canção para entoar, fique à vontade. E eu não ia perder aquela oportunidade de louvar a Deus, né? E ali no hall da Assembleia Legislativa, eu ensaiei com o tecladista uma canção de louvor a Deus, e estava me preparando para cantar, quando Denise chegou até mim e disse: acabo de receber uma mensagem no WhatsApp. Nosso filho Israel sofreu um acidente, e eles estão pedindo para que nós oremos por eles. E eu mesmo com o coração angustiado, o protocolo já estava me chamando para cantar, e eu entoei aquela canção de louvor a Deus, e quando terminei, imediatamente subi as escadarias e fui ao meu gabinete, e Denise estava conversando com o cunhado do Israel. Todos, ou boa parte de vocês aqui conheceram o Israel, tocou aqui na igreja como músico, enfim. Mas aos 15 anos, Israel decidiu ir para os Estados Unidos, e a gente permitiu. Ele ganhou uma bolsa de estudo lá para fazer a high school, e foi morar lá com o nosso amigo Eliseu. Aí o Lemos? Não, tá. E ele ficou 3 anos lá nos Estados Unidos, aprendeu muito bem o inglês, enfim. Com 18 anos voltaria para o Brasil, e quando estava para retornar, ele ligou e disse: papai, eu recebi um convite de um outro amigo que mora na França, seus filhos gostariam que eu fosse lá e passasse 8 meses lá também, tudo free, tudo grátis, não é? E eu vou aprender francês lá na escola. Eu disse: está bem, meu filho, você já ficou 3 anos fora, aproveita e vai para a França e fica mais 8 meses lá, aproveita essa oportunidade. Ele foi. Pois bem, depois de 8 meses retornou, aprendeu muito bem o francês. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele disse: papai, eu fiquei gostando de uma moça francesa. Eu disse: é, uma francesa? É. Ele mostrou a foto, de fato a menina era bonita. Eu disse: olha, você tem que orar, né? Se for de Deus. E a gente foi orando com ele, e ele sentiu paz no coração, e 2 anos depois eles se casaram, moraram aqui no Brasil por uma época, tiveram 2 filhos. Finalmente ela é uma enfermeira do governo ali na França, seu concurso estava acabando e ela precisava retornar, e eles decidiram retornar para a França. Ele se tornou um cidadão francês. E nesse dia que eu estava ali cantando, ou iria me preparar para entoar aquela canção, o que acontecera? Naquela manhã ele estava no chão da fábrica e supervisionando algumas mercadorias, quando passa por detrás dele uma empilhadeira carregando uma porta de ferro de 250 quilos. E há um problema mecânico naquela empilhadeira. E aquela porta desliza e vai direto nas costas do Israel. Ele cai, a porta cai sobre ele. Os funcionários ficam aterrorizados, correm para ali, conseguem retirar com muita dificuldade aquela porta enorme de sobre o corpo de Israel, mas não mexem nele porque percebem que é algo sério que havia acontecido. Chamam uma espécie de SAMU, os primeiros socorros, e eles fazem um atendimento prévio, percebem que há os sinais vitais, mas que algo sério havia acontecido com o garoto. E decidem acionar um helicóptero do governo. E ele é transportado 40 quilômetros depois de onde está, para a cidade de Lyon, para um centro cirúrgico. Enquanto nós chegávamos ali naquele gabinete, Denise conversava com o cunhado do Israel, e ele dizia: olha, foi algo muito sério. No primeiro momento, os médicos dizem que
ele quebrou 4 costelas e ele esmagou uma vértebra. E isso pode deixá-lo paraplégico, pode deixá-lo numa cadeira de rodas para o resto da vida. Quando você recebe uma notícia como esta, é o ladrão da alegria que bate ao seu coração. E você pode se desesperar e perguntar: onde está Deus? Nós estávamos a 10 mil quilômetros de distância, ele lá na França, nós aqui. Mas o meu Deus, o teu Deus é Senhor do universo. Não há distância para Deus. E os médicos diziam: olha, será uma cirurgia muito delicada, é como mexer com fios de cabelo, qualquer passo em falso. E pode ser trágico. Nós acionamos um grupo de amigos e começamos a interceder, porque numa hora como esta, não é hora de olhar para os lados, nem para trás, é hora de olhar para cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vem do Senhor. E nós acionamos a nossa fé, baseado em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu vou resumir essa história. 24 horas depois que Israel havia passado por aquela delicada cirurgia, ele estava caminhando para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. O seu patrão, que é ateu, quando ele retornou para a empresa, ele ficou tão impressionado, e ele entendeu que de fato havia acontecido ali algo sobrenatural, que ele deu um novo cargo para Israel e inclusive aumentou o seu salário. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele há de cumprir, o que ele falou, ele fará. As narrativas humanas podem dizer: é ponto final, encerrou a carreira. Mas para Deus é apenas uma vírgula que nos conduz a uma nova narrativa, a uma nova história, e a certeza de que nada poderá roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor. Há uma canção que eu gosto muito, também das antigas. Eu acho que é Dó maior, por favor. Eu estou concluindo. Eu sou fraco e sem vigor, vivo sempre a vacilar. Seja Jesus meu protetor, só contigo, Senhor, quero andar. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. E quando a tempestade chegar, escute: neste mundo aterrador, quem se importa se eu cair? Quem está em meu favor? Só Jesus poderá me remir. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. Amém?
O desafio é viver ao lado de Jesus.